refuta a evolução e ganha o Nobel de Biologia, Rômulo. Por que você não ganhou o Nobel ainda? Bom dia, senhores. Eu resolvi aproveitar essa commodity rara que é o sol inglês e vim aqui para um parque e resolvi falar sobre esse tema que eu acho que é o comentário que mais ocorre nos meus vídeos. Imagino que ocorra nos comentários de qualquer pessoa que critique minimamente, né, o dogma evolucionista. E o mais engraçado é que essas pessoas que escrevem essas idiotices nos comentários, elas se dizem bastiões, defensores da ciência moderna. Então, presumivelmente, essas pessoas deveriam entender como funciona minimamente o processo de publicação científica, o processo de ganhar um Nobel, etc. Que tipo de pesquisa que entra em consideração para um Nobel, etc. Mas, claramente, o objetivo desses indivíduos não é... Eles não realmente acreditam no que falam, né? É simplesmente um jargão. Ou alguns acreditam, talvez sejam simplesmente burros, né? Mas enfim, alguns só querem te atacar de uma forma ou de outra. Então, por que eu não publico algo e ganho o Nobel? Bom, primeiro, eu já falei isso várias vezes em diferentes vídeos, a academia científica ela não é neutra. Qualquer instituição humana terá os seus vieses, terá os seus problemas, tá? Então, se você pegar lá a picadinha lá de alguns anos atrás, teve um artigo que foi publicado na Nature, que eu até gravei na época, tive que tirar por causa de razões óbvias, eventualmente, né? Foi publicado na Nature, que é uma das maiores revistas de publicação científicas do mundo, e os indivíduos estavam defendendo a origem natural do vírus lá dos eventos aí de 2020. E eu li o artigo, e o artigo era um horror. Ele falharia uma aula de lógica básica. E foi publicado extremamente rápido na Nature. Tá? E alguns, não sei se um mês antes ou algumas semanas antes, o The Lancet tinha publicado uma nota de defesa aos pesquisadores chineses, dizendo que era um absurdo as pessoas ficarem dizendo que a origem, eu chamava o negócio de sogrinha, né? Vamos voltar para chamar de sogrinha, da sogrinha ter sido em laboratório, né? E depois, né, quando eu reagi àquele artigo, eu li o artigo, comentei sobre o artigo, né, e eu falei, cara, isso aqui me cheira estranho. Primeiro, a velocidade com que o artigo da Nature foi publicado, as falhas crassas de raciocínio lógico naquele artigo. E depois ficou claro, não sei se no mesmo ano ou no ano seguinte, que os envolvidos nos dois artigos, ou não todos eles, mas ao menos alguns elementos, estavam envolvidos com a pesquisa lá no laboratório chinês. Você tem um claro conflito de interesse, grave, e esse artigo foi publicado, tá? E hoje em dia pode-se falar, né, da hipótese do laboratório. Naquela época, se você falasse, você era deletado da internet. Né? Então, a ciência ela não é neutra, tá? Então, você tem diversos artigos por aí que são horrorosos, você tem artigos maliciosos, e é óbvio que, se tratando de uma teoria de estimação para muita gente, que, como você vê nos mesmos comentários,
o comentário talvez primeiro, não é nem o do Nobel, é a evolução é um fato. Você é um idiota, a evolução é um fato. Então, como que uma teoria científica pode ser um fato inquestionável? Mais uma vez, essas pessoas que falam umas idiotices dessas, elas não sabem a natureza da ciência moderna, que é sempre uma hipótese em andamento, pode cair a qualquer momento. Então, quando você fala que tal teoria é fato e não pode ser questionada, você está agindo igualzinho um religioso e os seus dogmas. Com a diferença que o religioso acredita, né, que no caso, cachorrinho, gracinha, tem só 3 perninhas. A resiliência dos animais é impressionante, né? Putz, perdi a linha de pensamento que eu estava falando. Que Nobel, fato, né? Então, se você fala, você age como um religioso, só que no caso religioso, ele acredita, né, ele conforma o seu intelecto com uma verdade que ele acredita ser revelada por Deus, que não pode mentir e está errado nunca. Você se conforma a uma hipótese como se fosse fato e age pior do que o religioso. Que você está botando fé em uma hipótese que não tem o caráter de fato. Rômulo, mas a evolução foi demonstrada. É um fato que variações na frequência alélica ao longo do tempo ocorrem. Ok, e é por isso que eu sempre bato na tecla de você definir bem o que você quer dizer por evolução. Porque eu te garanto que você jamais conseguirá explicar a origem de uma baleia a partir de um artiodáctilo com variação na frequência alélica ao longo do tempo. Porque para que ocorra o surgimento de uma baleia, é necessário a origem de novos genes, a origem de novos órgãos, né, o sonar, por exemplo. E o alelo, ele é uma variação de um gene pré-existente. Então você variações de um gene pré-existente jamais podem ser, em princípio, não pode ser a explicação da origem de uma baleia. Você tem que ter um mecanismo no mínimo, de criação de novos genes, da organização desses novos genes em um órgão complexo, e isso não pode ser explicado por variação em frequência alélica de genes pré-existentes. Então, o que você diz ser fato é algo trivial e não explica aquilo que todos nós queremos saber. Como que a baleia surgiu? Como que tal e tal organismo surgiu? Se você tratar a hipótese da ancestralidade como fato, você cai em argumento circular. Você está, essas coisas aqui parecem umas com as outras, logo evoluíram, porque evolução explica similaridade. Não, é isso que tem que ser provado. E, para tanto, você tem que dar um mecanismo. Então, essas pessoas que ficam berrando nos comentários não sabem como a ciência funciona. E uma vez que essa teoria ela é, para muitas pessoas, né, uma religião, porque veja, se você é ateu, o próprio Richard Dawkins falou que só depois de Darwin que um ateu podia se sentir completamente satisfeito, né, realizado, que antes disso ficava aquela questão de onde vieram as coisas, de onde eu vim, de onde que a baleia veio. Então, muitas pessoas têm toda a sua construção de mundo, a sua cosmovisão baseada no evolucionismo. Eles tiram a moralidade a partir do evolucionismo. Se eu sou um animal evoluído, que evoluiu por processos naturais, qual é a minha visão da moralidade? Qual a função do homem? Qual o objetivo do homem na Terra? O que eu devo ou não devo proteger, etc. Qual a minha missão de vida? Então, quando você questiona uma coisa dessa, que tem uma hipótese que tem um caráter religioso, você vai ser atacado. Esses artigos não vão ser revisados de forma neutra. Tá? E um arcabouço teórico não é refutado em um artigo.
Poderia, se você é uma inversão do ônus da prova. É você que está propondo uma teoria. É você que tem que mostrar que essa teoria ela é contundente. O máximo que uma pesquisa pode fazer é mostrar científica. Você poderia fazer um artigo filosófico, inclusive eu já fiz, questionando a evolução do ponto de vista metafísico. No caso, eu me limitei a discutir a questão da evolução humana, mas eu poderia fazer um artigo em uma revista de filosofia da biologia, sei lá, argumentando, ou de teologia, que é metafisicamente impossível uma baleia vir de um artiodáctilo. Mas isso não seria aceito pelo cara que está berrando no comentário. Ele quer um artigo científico. Então, o máximo que você pode fazer enquanto cientista é comer pelas beiradas, né? Então, por exemplo, você tem lá o Doug Axe, né, que foi cancelado quando estava lá em Cambridge. Ele publicou um artigo mostrando que a probabilidade de você gerar uma dobra funcional em proteína é ridícula, né? O espaço de busca, você tem, sei lá, você pega uma proteína, uma família de proteínas, vê quais as configurações que são funcionais, quais as configurações que não são funcionais possíveis, e você vê qual é o espaço de busca para você aleatoriamente chegar a uma dobra funcional, né? Sem cair em uma dobra não funcional. E ele calculou uma probabilidade ridícula, sei lá, 10 elevado a 74, não me lembro agora. Mostrando isso para uma troca de dobra, tá? Então, um artigo desse poderia ganhar um Nobel? Jamais ganhará. E outra, os Nobel geralmente são dados para pesquisas aí positivas, né? Não uma coisa negativa. Então, o ponto principal é que, talvez em um universo em que a ciência não tivesse se tornado dogmática, não tivesse sido misturada com aspectos religiosos ou, e fosse neutra, seria possível, talvez, um artigo que mostrasse, refutasse uma teoria, fosse publicado e ganhasse o Nobel? Talvez. No mundo atual, óbvio que não. Então não me culpe o sistema. Como é que vocês querem que as pessoas que criticam uma teoria ganhem Nobels, se vocês, na primeira oportunidade que tem, cancelam a voz contrária? Quantos cientistas não foram cancelados, ou que são criticados, atacados, por meramente criticar uma teoria? Que tipo de teoria que é essa, meu? Que tipo de ciência que é essa? Que você não pode criticar. Mas é porque o cara critica vindo de uma óptica religiosa. Pera lá. Não. O cara pode ser religioso, ele pode, obviamente, acreditar em X ou Y, mas se ele ataca muitas dessas pessoas, inclusive eu, quando eu critico a evolução, eu ataco a evolução, certos aspectos da evolução, não tudo, com filosofia ou com biologia. Por exemplo, a completa nas explosões no registro fóssil, por exemplo, a falta de transicionais, etc. Problema este que o próprio Darwin reconhecia. Então, como que vocês querem que as pessoas, como eu já disse, publiquem artigos, sendo que a mero fungar de uma crítica, o sujeito já é demonizado? Então, seja menos estúpido, né? Seja menos criancinha. Vai publicar o Nobel! Porque eu tenho certeza que se eu sentar com você que fala aí do Nobel, vocês têm o chat GPT available para você usar. E eu te perguntar o que é evolução e pedir para você me explicar como se deu tal e tal fenômeno evolutivo, você não vai saber fazê-lo. Então você defende algo que você sequer entende. Quer coisa mais religiosa, cega que essa? Você escutou de alguém, você viu que os padres, né, os especialistas falaram que tal coisa ocorreu, você não saberia sequer explicar como se deu esse processo, mas você acredita por fé, né, cega.
e fica nervosinho quando a sua religião é atacada. Então, eu sugiro os senhores façam esse exercício. Vocês aí que ficam nervosinhos. Pega o comportamento do religioso, que você diz fundamentalista, que você detesta, e veja como você age em relação à evolução. E veja se não há certa similaridade no comportamento. E reflita sobre isso. E veja, será que eu não estou tratando a ciência moderna como uma religião, me contradizendo no processo, né? Dando um status, uma credibilidade, uma certitude para a ciência que ela não tem? Certitude é uma palavra? Certitude? Enfim, sei lá, às vezes eu invento palavras sem querer, mas enfim. Então é isso. Vou voltar para casa, que eu tenho que voltar a trabalhar. E próxima vez, quando for me encher o saco, né, enche o saco com mais inteligência. Fale algo que seja menos, não é que você copiou de alguém, copiou e colou, tá? Então tenha um excelente dia, espero que no Brasil esteja ensolarado também. E os vejo até a próxima. Fica com Deus.